Esse ano, o Superman faz 80 anos. O maior de todos os super-heróis. O precursor de tudo que veio depois. Entretanto, os fãs do herói não têm muito o que comemorar. Recentemente ficamos sabendo que supostamente o ator Henry Cavill pode ter abandonado o papel do Superman no cinema, o que pegou muita gente de surpresa. E apesar do próprio ator não ter confirmado ou negado isso, e da própria Warner ter emitido um comunicado oficial que também não trouxe nenhuma clareza, nós tivemos certeza de uma coisa: o estúdio não tem a menor intenção de fazer um novo filme do herói a longo prazo. A verdade é que mesmo nos quadrinhos a DC parece há anos não saber exatamente o que fazer com o Superman, como se precisassem consertar algum problema nele para fazê-lo interessante. E boa parte do público infelizmente realmente acredita nisso, alimentando essa ideia errônea. Não é difícil encontrar por aí pessoas que se referem ao Superman como chato ou bonzinho demais, dizendo que é impossível se relacionar com alguém que é quase um deus, ou ainda que não gostam dessa versão do Superman bebedor de leite, como alguns o apelidaram pejorativamente. Não é à toa que o Superman é um dos personagens nos quadrinhos que mais sofre tentativas de revitalização, tendo sua origem recontada e reinventada inúmeras vezes dentro da continuidade. E nisso nós temos a atualização do John Byrne na década de 80, o legado das estrelas do Mark Waid nos anos 2000 e a origem secreta do Geoff Johns pouco tempo depois, substituindo a versão do Waid. Sem contar a chegada dos Novos 52, que novamente reestruturou as origens do personagem e da pior forma possível, mas eu falo disso mais pra frente. E o Superman do Zack Snyder sofre dessa rejeição que a própria DC tem com o cerne do personagem. Tanto em O Homem de Aço quanto em Batman vs Superman, fica bem óbvia a tentativa do cineasta, conhecido por priorizar o visual em detrimento de uma boa caracterização, em tornar o Superman forçosamente mais legal. A visão do Snyder, infelizmente, é a mesma visão limitada daqueles que enxergam o Superman como bobo, tentando assim de todas as formas deixá-lo sempre emburrado, raivoso, sombrio, com os olhos vermelhos e quebrando pescoços, na esperança vã de que isso o torne mais interessante. Focar no alienígena e não no humano é onde começa o erro, e é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Recentemente eu li isso aqui, Alienígena Americano, e me surpreendi muito com o material. Não só pelo roteirista Max Landis ter mostrado que sim, é possível reinventar o Superman ainda hoje, mas principalmente por causa desse aviso aqui. Essa não é uma história do Superman. O que me faz pensar sobre a forma que um outro cineasta também enxerga o Superman, e que muita gente concorda com essa visão dele, mas eu não. Inegavelmente, um dos maiores talentos de Quentin Tarantino está nos seus diálogos afiados. Com um humor sagaz e um talento nato em narrar histórias, ele te envolve nas conversas dos personagens, geralmente falando coisas que ele próprio acredita. E logo logo você se vê acreditando na teoria de que Like a Virgin é uma música sobre uma mulher que transa o dia todo. Em Kill Bill Volume 2, ele decide usar o personagem Bill para explicar o que pensa justamente do Superman, e temos essa famosa cena. A staple of the superhero mythology is there's the superhero and there's the alter ego. Batman is actually Bruce Wayne. Spider-Man is actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. And it is in that characteristic Superman stands alone. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. His alter ego is Clark Kent. His outfit with the big red S, that's the blanket he was wrapped in as a baby when the Kents found him. Those are his clothes. What Kent wears, the glasses, the business suit, that's the costume. That's the costume Superman wears to blend in with us. Clark Kent is how Superman views us. And what are the characteristics of Clark Kent? He's weak. He's unsure of himself. He's a coward. Clark Kent is Superman's critique on the whole human race. Durante um bom tempo eu acreditei nessa análise. Mas conforme eu lia mais e mais histórias do Superman, eu percebi o quanto essa é na verdade uma visão extremamente superficial do personagem, apesar de à primeira vista parecer fazer bastante sentido. O que as pessoas precisam entender, e nisso eu me refiro também a quadrinistas e cineastas, é que Clark Kent é importante. Histórias como Superman, As Quatro Estações entendem isso, e agora, atualizando o mito do personagem, Alienígena Americano também. Max Landis é filho do cineasta John Landis, é roteirista de Poder Sem Limites, criador da série Dirk Gently e
um grande fã do Superman. Landis costumava gravar vídeos no YouTube sobre a sua visão a respeito do personagem, como quando ele fez um review justamente sobre o Homem de Aço ou quando gravou um vídeo de 40 minutos sobre as suas ideias para uma história do Superman. O fato é que Landis acabou chamando a atenção da DC, o que o levou a Alienígena Americano. A HQ é dividida em 7 contos, todos focando em algum momento da vida de Clark Kent e de como ele se tornou o Superman, ou seria como ele se tornou o Clark Kent. Os conceitos que nós já conhecemos sobre o personagem estão todos aqui, mas o que chama atenção mesmo é como o roteirista consegue dar uma roupagem moderna, interessante e muito cativante, sem precisar focar exclusivamente no ser superpoderoso. É uma história moderna do Superman, com um sopro de criatividade e inovação, sem que para isso ele precise ser sombrio, deprimido, ou que se torne um déspota maligno que mata outros heróis que se colocam contra sua tirania. A ideia de que as histórias do Superman só funcionam se focarmos no Alien, ou que ele nasceu Superman e usa Clark Kent como um disfarce, é errada. E não é apenas errada, não faz o menor sentido. Veja bem, o pequeno bebê kryptoniano foi encontrado pelo casal Kent, batizado de Clark e criado em uma fazenda até a sua vida adulta, aprendendo com esses pais a ser um bom homem. Não tem como Clark ser um disfarce, porque essa é simplesmente a sua vida, é tudo o que ele sabe. Antes de ser o Superman, ele é Clark Kent. Ele não teve um tio assassinado por um erro seu, criando nele um senso de responsabilidade estimulado pela culpa. Ele não teve seus pais e a sua infância roubados dele pelo crime. Ele decidiu ser um super-herói simplesmente porque ele pode, porque ele precisa, porque ele foi criado assim, porque ele é Clark Kent. A decisão de se tornar um super-herói e salvar vidas foi natural para o Clark como respirar. E na verdade esse é um conceito que eu particularmente acho muito bonito. Eu considero simbólico que o primeiro super-herói de todos, aquele que influenciou todo um panteão, seja um super-herói porque sim, porque para ele isso é o mais lógico. O que mais importa no Superman não é o fato dele ser kryptoniano, não é o fato dele ser super poderoso, e sim o fato de que ele é altruísta. Ele poderia fazer o que quiser com seus poderes, ele poderia dobrar o mundo à sua vontade, mas ele foi bem criado, ele é um cara legal. Landis entende como escrever o personagem pode ser uma doce armadilha para alguns roteiristas e como o fato do personagem ser teoricamente simples, ironicamente o torna difícil de escrever de uma forma interessante. Superman, when written wrongly or when written unimaginatively, and I'm not saying, and I'm the first person to, I can name a dozen great Superman stories off the top of my head, Right. But when written simplistically, Superman is a very bland superhero. He's a messianic figure who can fly, is super strong, and has a myriad of other powers. And the more powerful you make him, the less interesting he becomes. Just because you lose track of him as an entity and of him as vulnerable. And in my eyes, he is the most vulnerable superhero, because his superheroic persona is the closest to who he actually is. And that is something incredibly compelling to me about the character, is that he doesn't do a Superman voice. No. It's literally just Clark in a costume. Por isso, os relacionamentos de Clark Kent são tão importantes. São as pontes que fazem com que ele se sinta como gosta de se sentir, normal. Essa é a minha maior reclamação, por exemplo, com a reformulação do Superman nos Novos 52, que eu considero a pior versão que o herói já teve desde a sua criação. Isso porque os conceitos inseridos ali são uma sucessão de erros que eliminam tudo o que torna o personagem realmente interessante e humano. Tudo que torna o personagem acessível e identificável é simplesmente limado naquela velha tentativa cega da DC de tornar ele mais interessante. Assim, seus pais estão mortos, eliminando uma parte essencial da sua relação humana. Ele não tem mais um relacionamento amoroso com Lois Lane, eliminando outro aspecto crucial de sua humanidade. Ele namora a Mulher Maravilha, que também é superpoderosa. E ele se comporta na maioria das vezes como alguém extremamente confiante e até mesmo meio arrogante, ou seja, a forma como a DC achou que o público se interessaria mais. Superman estava cada vez mais longe do chão, cada vez mais longe das pessoas, literalmente. Felizmente a DC entendeu que essa abordagem do personagem foi a pior desde 1938 e o matou sem pudor ou remorsos, trazendo de volta o Superman clássico e colocando no seu lugar. Um Superman não apenas casado com Lois Lane, mas com um filho, algo que não é só inovador, mas que restaura seus relacionamentos humanos, dando toda uma nova lógica para eles. Mas um dia eu falo especificamente sobre essa fase, porque eu acho que ela merece. Com o Alienígena Americano, Landis demonstra que realmente entende o personagem, que é possível sim, ainda hoje, mantê-lo atualizado, moderno e principalmente muito interessante, mesmo mantendo todos os seus conceitos que alguns podem considerar piegas.
Ele prova que existe um meio termo entre o ser superpoderoso e o homem, e que ambos são interessantes, porque eles são o mesmo. No one had to die. No one had to enlist him. He chose to be Superman, and that's what's f***ing cool, man. By the time Clark Kent was 9, he could lift a truck above his head. By the time he was 17, he could fly faster than the speed of sound. And you know what he did? He went to high school, he went to college, and he got a job. No one forced him to be Superman. He did it because it was a nice thing to do. These aren't going to be the stories of how Clark Kent became Superman. These are the stories about how Clark Kent became Clark Kent. Do you hear that? Oh, hey, look. I love Metropolis! Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Acesse o nosso site vicio.com.br, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E me sigam também no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui, o murilo.ol. Pessoal, muito obrigado por tudo. Eu vejo vocês numa próxima. Até lá. Valeu!